Irmãos, eu separei aqui alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com a igreja e nós passearmos um pouquinho sobre a vida de Salomão e sobre a vida de Davi. Os irmãos vão dizer, pastor, mas o que tem que ver Salomão e Davi com o culto do Dia dos Pais? Davi, os irmãos sabem bem, era pai de Salomão. E Davi reinou sobre Israel durante muitos anos. E há um texto bíblico em Atos capítulo 13, verso 22, que diz que para Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele cumpria a vontade de Deus. E aí quando nós vamos ler um texto bíblico daqui a pouco, quando Davi está chegando, vamos dizer assim, no fim dos seus tempos, no fim do seu reinado, e ele percebe a necessidade de passar para um sucessor, ele chama o seu filho Salomão e dá a ele alguns conselhos. E é sobre esses conselhos que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Hoje é dia dos pais, e quando nós falamos em conselhos, sempre os pais procuram de alguma forma aconselhar os seus filhos, transmitir a eles alguma informação, alguma ajuda, alguma dica. Isso é natural dos pais fazerem. É óbvio que muitas vezes é difícil dos filhos acolherem, mas o pai deve seguir aquele ditado do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então continue falando, né? Dê os seus conselhos úteis a seus filhos e com certeza, em algum momento, Deus os fará rememorar daquilo que o irmão falou aos seus filhos. Então eu gostaria de convidar os irmãos a lermos alguns textos. E aí nós vamos ler o texto do conselho de Davi, e depois nós vamos ler 3 textos ali mesmo em Reis, na vida de problemas que Salomão passou por não ouvir o conselho do pai, e depois nós vamos ouvir algumas coisas boas que aconteceram na vida de Salomão, porque ele ouviu o conselho dos pais. Nós não podemos rotular Salomão como alguém que só fez aquilo que era bom ou alguém que só fez aquilo que era ruim. Não, há fatos positivos e há fatos negativos, assim como também na vida de Davi, há fatos positivos e fatos negativos na vida de Salomão. E aí nós vamos mostrar esses fatos à luz dos conselhos que Davi deu ao seu filho. Então abra sua Bíblia aí, irmão, nós vamos ler, vamos nos concentrar aqui em 1 Reis. Abra sua Bíblia aí, capítulo 2, verso 1 a 4. Verso 1 a 4. Nós vamos a partir desse texto, que é o título, para quem tem a Bíblia, que às vezes tem aquele título em negrito, diz assim: Davi dá conselhos a Salomão e morre. Capítulo 2, verso 1 a 4. E aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Se Davi fosse nordestino, ia falar para ele: seja cabra macho, né? Falei direitinho, né? Se fosse baiano, seja arretado, né? Então ele se ser homem. A expectativa de Davi para Salomão seja homem. Nós não estamos falando aqui, a conotação aqui não é uma conotação sexual, ou de opção sexual. A conotação aqui é do homem, digo, na integridade, na postura, na maneira de ser, né? Porque muitas vezes a pessoa é homem, de fato, de direito, biologicamente falando, mas na sua postura de ser, não age como tal. Não tem caráter. Muito bem lembrado, pastor. Então, o que Davi dizia aqui, e nós estamos num culto de Dia dos Pais, é interessante a gente passar por isso aqui no texto bíblico. Qual que é a expectativa de um pai em relação ao seu filho? Que ele seja homem. Não no sentido
porque este conselho serve, nós vamos ler o conselho daqui a pouco, ele serve tanto para a filha quanto para o filho. Mas o pai, nesse sentido aqui, o homem, quer dizer alguém que tenha caráter, alguém que seja melhor, alguém que procure fazer o melhor possível, quer seja uma filha, quer seja um filho. Então quando ele diz aqui, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê um bom cidadão, quer você seja mulher, quer você seja homem, filho ou filha, seja um bom cidadão. E aí Davi dá a receita. No verso 3 e 4 ele dá a receita. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse-te, faltará sucessor no trono de Israel. Aí a parte B já é um conselho específico para a pessoa de Salomão. Mas a parte A do versículo 4, ela é importantíssima, porque diz aqui que os teus filhos, então aí agora ele já faz algo mais genérico, fala os filhos de uma forma geral, então aí os descendentes, quer sejam as filhas, quer sejam os filhos, ele quer o quê? Que eles guardem o seu caminho e andem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aleluia, glória a Jesus. Essa era a expectativa que Davi tinha para Salomão. Então, quando ele chama Salomão para dar esse conselho, Salomão ia sucedê-lo. Salomão tinha à sua frente uma missão grande, porque há um outro texto bíblico que fala, Deus fala a Davi, que ele reinou, ele trabalhou, ele executou, mas a construção do templo caberia ao seu sucessor e não a ele, Davi. Então, quando Deus fala isso com Davi, então a preocupação de Davi é que o seu sucessor fosse um bom sucessor, porque ele sabia que aquele sucessor já teria uma missão, que era de construir o templo do Senhor em Israel. Mas voltando aqui para esta análise, quando a gente fala do filho e da filha, do conselho do pai para a família, nós trazendo isso aqui, irmãos, agora para a noite de hoje, para uma noite de culto na casa do Senhor, nós estamos na presença do nosso Deus Pai. E assim como Davi tinha uma expectativa, tinha conselhos e uma expectativa muito positiva para o seu filho Salomão, especificamente neste conselho, mas quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, fazendo um paralelo disso com a nossa vida espiritual, uma coisa é certa, irmãos, Deus é o nosso Pai e está conosco aqui nessa noite. Aleluia! Para Deus não tem problema se é dia dos pais, se é dia das mães, Ele está com você todos os dias da sua vida. E os conselhos de Deus são os mesmos que Davi deu a Salomão. Deus nos dá esses mesmos conselhos nessa noite. Então a expectativa de Deus para mim e para você é que nós andemos no seu caminho. A expectativa de Deus para mim e para você é que nós guardemos os seus estatutos, que nós guardemos os seus mandamentos, que nós guardemos os seus juízos e os seus testemunhos, conforme está escrito na palavra de Deus, queridos irmãos. Então, se você quiser que a sua vida vá bem, o seu Pai Celestial está aqui nesta noite para aconselhar a sua vida espiritual. Aleluia! E hoje é noite, é dia dos pais, então estamos numa noite aqui de dia dos pais, as crianças fizeram menção, os louvores, pastor Alencar louvou aqui o hino, depois os irmãos receberam a lembrancinha, oramos pelos irmãos, estamos aqui a todo momento celebrando o dia dos pais. E quando nós falamos de pai, nós pegamos o exemplo de Davi e trazemos para a nossa vida espiritual. Ora, o que o meu Pai Celestial espera de mim? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, deixe sua Bíblia aberta aí em Reis, nós vamos ler alguns versículos, umas 5, 6 passagens bíblicas, bastante rápido, de um versículo ou dois, aí em Reis mesmo, o irmão pode ir lendo na sua Bíblia,
E aí nós vamos entendendo. Vamos começar um pouquinho sobre os erros e problemas que Salomão passou por algumas vezes não ouvir o conselho de seu pai. Abra aí, vire algumas folhinhas. 1 Reis, capítulo 9, verso 16. Não, aqui é 8, estou na folha errada, irmão, desculpa. É que eu tiro o óculos para enxergar de perto. Vamos lá. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade. E deu como dote a sua filha para a mulher de Salomão. Irmãos, esse texto bíblico aqui, eu só li a passagem para a gente ganhar tempo, só um versículo. Mas o que aconteceu? Quando Salomão assumiu o reino de Israel, muitas nações se aproximaram de Israel, dado ao seu progresso, ao seu crescimento tão grande. E dentre eles aqui estava Faraó. Faraó não só foi ao encontro dele, como também guerreou com os cananeus em defesa de Salomão e trouxe com ele a sua filha, para que a sua filha pudesse casar com Salomão. E aí quando nós observamos esse texto bíblico, nós aprendemos aqui uma lição muito importante para as nossas vidas. Nós não devemos nos associar com as pessoas que não professam a nossa fé. Meus irmãos, calma, não fique nervoso, não fique nervoso. Nós devemos ser amigos das pessoas. Nós devemos falar de Jesus a eles. Mas nós devemos tomar cuidado em alguns tipos de associações que nós fazemos com as pessoas que não têm o mesmo sentimento que o nosso. Hoje nós estávamos aqui na escola dominical e o tema da escola dominical era sobre a mentira. Era sobre a mentira. E foi dado vários exemplos aqui, né? Desde de venda de carro, vários exemplos. São bastante recheado de exemplos a escola dominical. Os irmãos trouxeram. Então, irmãos, quando nós nos associamos, o erro de Salomão aqui em se associar com muitos reis que estavam no entorno. Esses reis se aproximaram porque a riqueza era grande. Nós vamos ver outros textos em que diz que assustava a todos o progresso e a riqueza que Salomão tinha. Então as pessoas se associavam a ele. E aí você veja, Faraó vem, guerreia os cananeus e ainda dá a filha para ele casar. E nós queremos alertar os irmãos que a nossa vida espiritual pode ser prejudicada dependendo daquilo que nós somos nos associar a alguém que não professa a mesma fé. Por quê? Porque o conceito daquela pessoa é diferente do nosso. Pastor, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para você. Dependendo do negócio que você for ter que fazer, às vezes você vai ter que enganar alguém ou vai ter que fazer algo que não agrada a Deus. Então, tome cuidado. Às vezes o ramo que você trabalha, o serviço que você faz, né? E isso me lembrava, vou contar uma história para vocês. Vocês vão entender rapidinho a história. Deixa eu ver se eu já namorava a irmã Elma. Acho que eu já namorava. Você lembra de um botijão de gás que caiu num carro que eu tinha? Vou contar uma história para os irmãos. Eu tinha um Passatinho verde. Meu pai morava aqui na casa pastoral. E eu cheguei da faculdade, faz muitos anos. Ou eu ia para o estágio, eu não lembro. Eu parei o Passatinho. E do outro lado ali onde eu lava rápido era depósito de gás. Lembra, Sidão? Você que é antigo no bairro aqui, que nem eu. É um depósito de gás. E aí eu parei meu carrinho ali. Um Passatinho, tinha acabado de comprar, estava todo feliz com o Passatinho. Irmãos, explodiu um botijão de gás lá. O botijão subiu. Adivinha onde o botijão caiu, irmãos? No meu Passatinho. E eu estava tão feliz, tinha acabado de comprar ele, ia levar a irmã Elma para tomar um sorvete. Não tinha Uber, nós fomos de busão tomar o sorvete, né? Não tinha Uber naquele tempo. Aí, muito bem, o rapaz que me vendeu o carro era conhecido, meu pai já tinha comprado um carro com ele e tal. Aí amassou o carro, levei no funileiro. Aí quando o funileiro descascou a tinta lá para pintar o carro, estava escrito assim, óleo Mazola, na lateral do carro. Pegaram uma chapa de lata de óleo e fizeram a lateral do meu carro com a chapa que o cara me vendeu. Olha lá, óleo Mazola.
bem na lateral assim, porque o pulou, bateu na lateral do passatinho, aí tá lá, foi tirar. Falei, descasca aí, vamos descascar para voltar. Eu falei para ele, dá para voltar? Aí o funileiro me ligou, só não dá para voltar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a lateral do seu carro é feita de óleo Mazola. Ou seja, alguém me enganou, me venderam um carro remendado. Aí eu tive que comprar a lateral, fui comprar a lateral, achei e tal, ele recortou lá, colou, soldou, arrumou, andei com o passatinho muito tempo, foi benção pura, sem mistura, que nem diz o pastor Daniel. Mas, ou seja, havia naquele carro um defeito oculto nele. O carro foi remendado com a chapa da lata de óleo Mazola. E aí eu descobri porque, coincidentemente, o botijão caiu em cima do meu carro, tive que mandar arrumar. Então, ou seja, a pessoa que vendeu aquele carro, remendou o carro, de qualquer jeito, pintou e vendeu. Ele enganou ou não enganou o cliente? Enganou. Até no caso, o cliente era eu, mas tudo bem. Era eu, mas tudo bem. Mas o importante dizer, irmãos, é trazer o exemplo aqui, eu estou tentando puxar, porque às vezes a gente fica muito na Bíblia aqui, dá a impressão, pastor, está muito teórico, eu estou tentando trazer algo prático aqui. Então, a pessoa que vendeu aquele carro, ele usou de má fé. Então, nós crentes em Cristo Jesus, qual o conselho de Davi para nós aqui? E o que Salomão estava se envolvendo? Ele estava se envolvendo com o faraó. E o faraó, outrora, fez o povo de Israel escravo. Ele não era confiável, ele não seguia ao mesmo Deus. E Salomão se envolve com ele, acaba casando-se com a filha dele, e depois nós vamos ler outros versículos aqui, com muitas outras que ele se casa. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, é que não é que nós não devemos ter amizade com as pessoas, não devemos ter, eu tenho muitos amigos não crentes, sabem que eu sou pastor, tiram sarro da minha cara porque eu sou pastor, me alugam, falam, me provocam o tempo todo, mas eu vou levando, eu não fico bravo com isso, deixa eles à vontade, mas nós temos que tomar cuidado na hora de nos associar, na hora de fazer algo. Se a pessoa for fazer algo que não agrada a Deus, você deve tomar cuidado para que você não incorra no erro. E Salomão incorreu em um erro, ele não ouviu o conselho do seu pai. O outro falhazinha que Salomão passou está em 1 Reis, irmãos, vira mais 2 pagininhas, capítulo 11, nós vamos ver o verso 1 a 4, a segunda falha que nós pegamos aqui em Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha do faraó, quer dizer, além da filha do faraó, que o faraó deu de presente para ele, ele amou as moabitas, ele amou as amonitas, ele amou as edomitas, ele amou as sidônias, ele amou as etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não deveriam entrar com elas, ou não deveriam estar com elas. E elas não entrarão a vós, e de outra maneira perverterão o vosso coração para seguidores dos seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha Salomão, versículo 3, 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito com o Senhor. Vamos aqui, a palavra perverter aqui, os irmãos, pelo amor de Deus, não é perverter sexual, não estamos falando de perverter, não estamos falando disso, estamos falando que Salomão virou um velho assanhado. Não, ele era um velho assanhado, porque 700 mulheres é muita mulher, né, irmão? Me perdoa, Salomão, mas 700 mulheres também, vou te contar uma coisa, hein? Se ele separasse delas, ia acabar o salário dele só na pensão alimentícia, isso é um negócio terrível. Mas, irmãos, onde estava a grande falha de Salomão? É óbvio que ele exagerou no número de mulheres, mas em perverter o seu coração para adorar outros deuses. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que as pessoas com as quais nós nos envolvamos ou vivamos no nosso dia a dia, venhamos a viver ao lado dessas pessoas no nosso dia a dia, não nos afastem do caminho de Deus. Não deixe que ninguém tome a sua
coroa. Deus te chamou para uma excelente obra. Você está assentado aqui em lugares celestiais, porque aqui é a casa de Deus. Eu sei que é de tijolo, o banco é de madeira, mas você está sentado na casa de Deus. É aqui que Deus ordena a tua bênção. É aqui que o Pai Celestial está te aconselhando nesta noite. Não deixem roubar a sua fé. Não deixe, irmão. Não deixe. Não deixe. Nós vivemos dias em que nós, na nossa sociedade, surgem muitas maneiras sutis de roubar a nossa fé. Mas muitas maneiras sutis de que a nossa fé seja roubada. E quando nós nos percebemos, nós estamos pensando igual aos outros. Não, mas nós esquecemos, nós temos que pensar igual a Deus. O nosso pensamento deve ser próximo de Deus, não próximo dos homens. Então nós falamos um pouquinho do envolvimento, para a primeira falha de Salomão. Segunda falha agora, o problema que ele enfrenta. Um outro problema que ele enfrenta é que aquelas mulheres fizeram ele desviar o seu coração da fé em Deus. E Salomão vinha muito bem, irmãos. Daqui a um pouquinho nós vamos ler as coisas positivas que aconteceram com Salomão antes desses fatos aqui. Tem fatos positivos. Aqui o Salomão já está começando a sua momento de decadência espiritual, quando ele começa a se afastar de Deus. E ele se envolve com essas mulheres, mas o mais importante não é a questão, por isso que eu falei, o perverter não é um perverter sexual, é o perverter de mudar, de reverter, de mudar a crença de Salomão. Ou seja, Salomão deixou de adorar a Deus para adorar os ídolos que aquelas mulheres adoravam. Então, quando nós falamos, trazemos isso, essa verdade espiritual para os irmãos, não deixe ninguém roubar a sua fé em Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, não deixe, não deixe. Não deixe. As lutas dessa vida às vezes roubam a nossa fé, nós ficamos descrentes, quando nós somos enganados por alguém, quando nós passamos por um problema, a gente deixa cair a nossa fé. Outra coisa, nós vivemos um momento em que a sociedade, ela anda, nós já falamos aqui hoje de orar pelo rapaz que fez aquela pessoa que fez os vídeos lá e etc. É uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica, uma daquelas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. O apóstolo Paulo falava já isso, ele falava de muitos, tinha muitos que diziam assim, eu vou repreender o inimigo e vou dizer assim, que saia a enfermidade dele em nome ao Deus ao que Paulo prega. Não tem um texto bíblico assim? Não tem um texto bíblico? Então, ou seja, a pessoa ela não detém a fé, mas ela quer usar a fé do outro. Trazendo isso aqui para o assunto que nós estamos, nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas, há um outro texto bíblico no Novo Testamento que fala sobre a capa, sobre a imagem de fé, né, ou aparentando uma fé verdadeira, na verdade não o tem. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com correntes filosóficas, correntes políticas, a forma que as pessoas encaram a sociedade. Então hoje tudo é normal. Não, nem tudo é normal, irmão. Mas isso aí é normal. Não, não é normal. Eu sou crente, isso aí é normal ou não é normal? Não, aquela coisa não é normal, temos que tomar cuidado. Então quando nós estamos falando aqui, estamos falando de coisas, no livro de Eclesiastes, se eu não me falha a memória, tem um texto bíblico que ele fala das raposinhas que roubam a nossa fé. As ninhas, né, que ele fala. Então, quando ele compara aquele texto bíblico lá está em Eclesiastes, se eu não falho a memória, quando ele compara raposinhas, quer dizer, são pequenas coisinhas que fazem você se afastar de Deus. Você começa a normalizar tudo, e aí quando você vê, você está se afastando da sua fé em Deus. Então nós temos que tomar cuidado para que as pequenas coisas que a sociedade coloca à nossa volta não roubem a nossa fé.
Nós não podemos achar tudo normal, nem tudo é normal, porque nem tudo está à luz da palavra de Deus. Aquilo que não está à luz da palavra de Deus, rouba sim a minha e a tua fé. Então nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. E aí vai por tudo, irmão, questões da sociedade, já falei aqui inúmeras questões que envolvem, e nós vamos nos envolvendo, e de repente nós crentes estamos participando de algo que rouba e destrói a nossa fé. Portanto, tome cuidado com aquilo que você está se encantando aí fora. A gente tem que tomar um certo cuidado. Hoje em dia a gente está muito suscetível a estas situações. Última falhazinha que aconteceu, o problema pelo qual Salomão passou, e agora ele enfrenta. Há um outro texto bíblico aqui, nós vamos ler depois na parte mais positiva de Salomão. Diz que Salomão, quando começou o seu reinado, o reinado dele era pacífico. Diz o texto bíblico que todos os reis da época o procuravam para fazer negócios com Salomão, porque Salomão era muito próspero, e todo mundo que negociava com Salomão sempre tinha um excelente ganho, sempre enriquecia, sempre era vantajoso. Então Salomão e o reino de Israel tornou-se algo desejado comercialmente falando. Então todos se aproximavam de Salomão. Então ele viveu um momento de grande paz. Ninguém queria brigar com ele, porque era vantajoso ser amigo de Salomão, porque você ficava bem. Só que aqui neste momento, Salomão já começou a se afastar de Deus. E aquela prosperidade que até pouco tempo atrás era pujante na vida dele, de repente aquelas pessoas começam a criar inimizade com ele. Eu gostaria que os irmãos aí, 1 Reis, no 11 mesmo, do verso 14 a 25, eu não vou ler os 9 versículos, mas os irmãos vão ver que no versículo 14, os edomitas se rebelam contra ele, um dos edomitas se rebela contra ele. Depois o Haddad, rei da Síria, no verso 25, se volta contra ele. E aí no verso de número 23, Rezon, que era de Zobá, também se volta contra ele. E quando a gente lê esses versículos, aqui também se levantou outro adversário. Aí no verso 25 diz, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Ou seja, os adversários foram se levantando contra ele. Então, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, os problemas começam a pipocar na nossa vida. No caso de Salomão, foi a contenda com os seus vizinhos. As nações vizinhas começaram a contender com ele. Então aquele camarada que estava em perfeita paz, rasgando nota de 100, como diz um amigo meu, ele estava agora passando por uma grande luta. Todo mundo virou inimigo dele. E às vezes na nossa vida espiritual, nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades. Mas se nós ouvirmos o conselho de Deus para a nossa vida, nós passaremos por esses problemas e por essas dificuldades em nome de Jesus. É ouvir o conselho do Pai, não é ouvir o conselho do amigo, não é ouvir o conselho do outro, do A, do B, do C, é ouvir o conselho de Deus, e nós enfrentaremos os problemas e teremos a vitória em nome de Jesus, aleluia. No verso 26 ainda diz mais desse texto. No verso 26, ele diz que Jeroboão era um eframita, era também um israelita. E aí começa um problema em Israel, que se os irmãos estudarem, a gente já aprendeu isso na escola dominical, aí uns 2 trimestres atrás, aprendemos que a nação de Israel, depois de Salomão, o seu filho assume o reino, e o reino de Israel se divide, ficam 2 tribos para um lado e 10 para outro. Essa confusão dos 2 para um lado e 10 para outro, culmina com o filho de Salomão, Roboão, se não me falha a memória, culmina no reinado dele. Mas esse problema já começa com Salomão, porque aqui no verso de número 26 diz que Jeroboão, o eframita, se levantou contra Salomão. Queridos irmãos, quando nós não ouvimos os conselhos de Deus, os problemas aparecem na nossa vida, as consequências das nossas decisões erradas, as consequências das nossas atitudes sem a direção de Deus, trazem problemas para nós, e trazem problemas para a nossa vida, trazem problemas para a nossa família. Cuidado com as decisões que você tem tomado, para que problemas como estes não cheguem à tua casa, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então Salomão passou, pegamos aqui 3 problemas pelos quais Salomão passou.
Mas enquanto ele estava debaixo da direção de Deus, em 1 Reis capítulo 5, verso 4 a 7, a bênção era sobre ele. Então, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, a primeira coisa que Deus faz ter na nossa vida é uma coisa chamada paz. Aleluia. Se o irmão não está passando momentos de paz na sua vida, ore a Deus nessa noite, aleluia, e Ele entrará com providência na tua casa, no teu lar, na tua vida, nos teus negócios, e a paz vai chegar lá em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 5, verso 4 a 7, eu até comentei disso aqui já, palavras de... Porém agora, o próprio Salomão, né? Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. É aquilo que eu falei, ele estava muito próspero, os seus adversários, nem ninguém que vinha ao seu encontro. E eis que eu intento edificar uma casa. Ele começa aí a edificação do templo de Israel, que foi uma obrigação que ficou para ele, porque Davi não o fez. E meu Deus, como falou o Senhor Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará a minha casa. Então este era o trabalho de Salomão. E aí ele vai conversar com o rei, com Irão. E aí ele fala com Irã e diz assim, dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu, que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja o Senhor, que deu Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós falamos de 3 erros que Salomão cometeu. Agora vamos falar das coisas positivas de Salomão. A gente não pode, igual tem gente que pega e demoniza o coitado do Geazi, né? O Geazi não foi sempre ruim, irmãos, foi um momento de falha. Mas a gente pega os personagens bíblicos e a gente vai estigmatiza às vezes eles. Então Salomão, enquanto estava debaixo da direção de Deus, uma primeira coisa que aconteceu na vida dele é que ele tinha paz com aqueles que o cercavam. Enquanto ele estava focado, eu vou construir o templo, Deus me deu ordem, eu vou fazer, eu vou executar, a paz era sobre a vida dele. Aleluia. Enquanto você estiver focado na casa do Senhor, seguindo ao Senhor, realizando a sua obra, vindo na igreja, fazendo a sua parte, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Ouça esse conselho do Pai Celestial nesta noite. Enquanto o irmão estiver dedicado, a palavra de Deus nos diz que nós devemos segui-lo, e o mais ele fará. Então, quando nós seguimos a Deus, a paz vai chegar sim na tua casa, em nome de Jesus. A tranquilidade vai chegar. Ah, pastor, mas está difícil, eu estou aqui me esforçando, venho para a igreja e tal, a coisa lá em casa ainda não anda bem, etc. Estamos passando uma luta, uma dificuldade e tal. Mas, querido irmão, não desista, porque se você desistir, o diabo vai ficar feliz. Entristeça o diabo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando nós ouvimos os conselhos de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que aparece na nossa vida é uma coisa chamada paz. Aleluia. Receba a paz de Deus aí na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Uma segunda bênção que Salomão viveu foi a bênção espiritual. Por 2 vezes Deus falou com Salomão. Uma primeira vez através de sonhos, no capítulo de 1 Reis, capítulo 3, verso 11, Salomão tem um sonho, e é aquele sonho que todos os irmãos conhecem, que Deus pergunta para ele o que ele queria, e no sonho ele disse que ele queria sabedoria, e aí Deus deu a ele uma sabedoria inigualável às outras pessoas, né? Então a sabedoria de Salomão excedia a normalidade. E aí vem inclusive a passagem bíblica seguinte, narrada no capítulo 4 de 1 Reis,
É aquela passagem bíblica das duas mães que brigavam e ele pede a espada para cortar o menino. Os irmãos conhecem bem essa passagem bíblica. E aí a mãe verdadeira se manifesta e aí a criança, nada acontece com a criança. Então Salomão, dali em diante, do capítulo 3 em diante, Deus o abençoa com a sabedoria. E depois, quando nós vamos para 1 Reis, no capítulo 6, no verso 11 a 14, Deus novamente fala com ele. É sobre isso que eu queria ler aqui, 6, verso 11 a 14, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, que era o templo, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, guardares os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, quando nós andamos debaixo da direção de Deus, quando nós ouvimos os conselhos de Deus e nos apropriamos dos conselhos de Deus, Deus prepara para nós uma bênção toda especial. Diz aqui que ele falou que de forma alguma iria desamparar o povo de Israel. E nesta noite o Senhor Deus está aqui conosco nesta noite como um pai protetor, dizendo a mim e a você, que se nós continuarmos fiéis no seu caminho, Ele não vai nos desamparar. Aleluia. Há um corinho antigo que dizia assim: o seu pai pode se abandonar, a sua mãe pode abandonar, todos podem te abandonar, mas Deus não te abandonará. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E o último quesito, que já passei, era para eu ter terminado às 8 horas, atrasei 5 minutos. E o último quesito aqui na vida dele, nós falamos de paz, falamos de bênção espiritual, que Deus não desampararia, e uma bênção material toda especial na vida dele. E a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Reis, vamos ler aqui, 1 Reis 10, eu já vou ler logo 10 e o 6 a 10 aqui, para a gente finalizar. Eu tinha um outro versículo, mas vou ler só esse aqui. A fama de Salomão, a bênção, a prosperidade na vida de Salomão era tão grande, que a rainha de Sabá foi até ele, e aqui no capítulo, 1 Reis, capítulo 10, verso 6, ela tem um diálogo com Salomão e diz assim: E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos viram, e eis que me não disseram metade, e sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos que estão diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu como rei, para fazeres juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. E nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Queridos irmãos, nós vemos aqui uma pessoa de outra nação testemunhando a bênção de Deus na vida de Salomão. Irmãos, quando Deus está na nossa vida, até o ímpio fica maravilhado com o que Ele pode fazer na nossa vida. Vocês não prestaram atenção, não? Quando Deus está na sua vida, e você ouve a voz de Deus, o milagre que acontecer na tua vida vai deixar o ímpio impressionado. A bênção de Salomão era tão especial, Deus tinha para com ele, que a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 9, não, capítulo 10 mesmo, diz que todas as nações árabes, hoje nós vivemos um momento em que os árabes guerreiam com Israel. Eu conheço uma pessoa de origem árabe e perguntei para ela se é assim mesmo.
Aí eu falei para ela, isso é uma questão política geral ou o cidadão de origem árabe não gosta mesmo do israelita? Ele falou, não, realmente a pessoa de origem árabe lá na nossa região não gosta do israelita. Então essa briga vem lá de... Sabe quem é culpado dessa briga aí? É Abraão. Outro dia eu vou pregar aqui sobre isso. E não adianta a turma brigar e querer tirar Israel de lá não, porque se você ler em Números, está lá a escritura de Israel. Ao norte, fazendo divisa com não sei o quê, descendo, está lá, parece uma escritura de casa. Pode ler lá, está lá em Deuteronômio, vai lá, lê a escritura de Israel. Lá é terra prometida, Deus escreveu, está na Bíblia, irmão, tem a dimensão certinha. Estão lá no seu quadrado, o quadrado que Deus fez para eles estão lá. Mas isso é outra hora, para outro assunto, e outra hora a gente fala um pouquinho de Abraão. É verdade, na leitura oficial fala um pouquinho sobre essa espacialização do território de Israel. Mas vamos deixar um pouquinho lá, Israel descansando, vamos falar um pouquinho aqui de Salomão. Salomão recebeu a rainha de Sabá, irmãos. E ela diz aqui no texto bíblico, que ela tinha ouvido falar da sua fama, da sua riqueza, daquilo que Deus fazia com ele. Mas quando ela chega e vê de perto o que Deus fazia, ela ficou extremamente impressionada. O que eu quero dizer com isso para o irmão? Que talvez as pessoas ouçam ouvir falar que você está passando por lutas e dificuldades. Pegue bem, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez o seu amigo, o seu colega, o seu familiar distante, ele saiba das suas lutas e dificuldades. Porque é muito fácil a gente chorar com os que choram. A coisa mais fácil que tem. Irmão, o presbítero Marco está passando um problema. Coitadinho do presbítero Marco. Aí o presbítero Marco é abençoado, compra um carro zero, para ali na porta. O que ele fez para comprar esse carro? Deve estar com um carnê que tem Velho e Novo Testamento. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Né? A gente não é crente, a gente não fala isso. Esse irmão fulano está ficando metido. Irmão fulano está enricando. Não é que assim que fala na Bahia? Está enricando, né? Está enricando. Está virando barão. Então, irmãos, é muito fácil chorar com os que choram. Mas é difícil se alegrar com os que se alegram. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, e nós estamos debaixo da direção de Deus, e Deus entra com providência na nossa vida, até o ímpio lá de Sabá vai ficar impressionado com o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Essa mulher ficou impressionada com o que Deus fazia na vida de Salomão. E eu creio que se o irmão e a irmã, nesta noite, ouvir os conselhos do Pai Celestial, Deus entrará com paz na sua vida. Deus entrará com uma bênção espiritual na sua vida. Deus fortalecerá a sua vida espiritual. E a sua vida material será uma vida de vitória. Não de ouvir falar como a rainha de Sabá ouvia, mas todos verão a graça de Deus e a bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E não é para você cantar que a sua vitória hoje tem sabor de mel. Isso é hino do crente vingativo. Crente não se vinga, crente não é justiceiro, crente é abençoado por um Deus todo-poderoso. Aleluia, oh, aleluia. Deus está aqui nesta noite, irmãos, Ele tem algo para a sua vida. Ouça o conselho dEle nesta noite e receba a paz de Jesus da sua vida. Receba a bênção espiritual e a bênção material vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para participar da Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui nesta noite, irmãos. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para mim. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está contigo, irmão. Ouça a voz de Deus. Pense, reflita. Coloque-se na direção de Deus, e o irmão vai cantar aqui o cântico da vitória.
Aleluia. Vai chegar aqui na próxima vigília, o diácono Paulo sempre abre oportunidade para algum irmão dar um testemunho. Vai fazer uma fila de irmão aqui que vai ser até briga para poder dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia. Oremos a Deus. Senhor Deus Pai Celestial. Aleluia. Ó Senhor, nesta noite nós pudemos fazer uma reflexão com teus filhos quanto aos erros e acertos na vida de Salomão. Ó Senhor Jesus, nesta noite é desejo do nosso coração que muito mais sejam os acertos na vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Muito mais sejam as vitórias, muito mais sejam as bênçãos na vida dos teus filhos aqui presentes nesta noite. Que a paz que excede todo o entendimento possa estar sobre a vida e o lar de cada um. Que a tua bênção, que a tua direção possa estar sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua graça e a tua misericórdia possa estar sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Senhor Jesus, e que a tua bênção seja sobre cada um dos teus filhos. E que nós possamos, Senhor, continuar a te seguir. Mas em especial, Senhor, em primordial nas nossas vidas, ouvirmos a tua voz, ouvirmos os teus conselhos, ouvirmos a tua palavra. Aleluia. Davi disse para Salomão: a bênção será tua, se tu seguir fielmente, se tu guardar os testemunhos, se tu guardar a palavra, se tu buscar ao Senhor continuamente, a bênção será sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ó Senhor, estenda nesta noite, Senhor, esta tua promessa, esta tua bênção, esta tua vitória, aleluia, sobre a vida dos teus filhos que estão na tua casa nesta noite. Ó Pai amado, nós assim lhe pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos participar da